Paz do Senhor Jesus, esse é o programa Testemunhos, daquilo que nós confiamos na operação do Senhor e vemos o resultado do trabalho da evangelização, o trabalho do povo de Deus que sai ao campo e colhe resultados extraordinários. E aquilo que Deus tem feito é para a nossa edificação. Tudo aquilo que Deus tem operado ao longo do tempo, nos trabalhos, mesmo aqueles momentos em que o povo sai na dificuldade para evangelizar, o que vai encontrar à frente, a resistência, mas quando retornamos, o que diz a palavra, com alegria, colhendo os molhos. É uma bênção quando nós temos o resultado do trabalho de evangelização, o trabalho da igreja, da oração, da busca e colhendo os frutos maravilhosos. O texto na palavra de Deus que está em 1 Samuel, capítulo 30, no versículo 11, diz assim: E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Pulando por 15, diz o seguinte: Disse-lhe Davi: Poderias descendo guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: Por Deus me jura que me não matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. Davi estava numa campanha de guerra, perseguindo os seus inimigos. E desde nessa campanha ele acha um homem egípcio que estava ali quase morto. Há 3 dias sem água, sem comida, estava faminto, doente e era inimigo. Estava do outro lado do campo de batalha. Mas quando Davi viu aquele homem, Davi se compadeceu e deu a ele uma coisa que inimigo não dá. Deu pão, ele comeu o pão, ele bebeu água. Depois, continuou, não foi só isso, o texto continua dizendo: deram também pedaços de massa de figos secos, 2 cachos de passas e comeu. E diz, e voltou-se o seu espírito, ele reviveu. Que coisa extraordinária. Quando nós vamos anunciar a palavra do Senhor, quem está para ouvir a palavra, você não sabe a característica da pessoa. Ah, será que é gente boa? Não, será que é um sujeito de índole ruim? Você nunca sabe. Mas, na verdade, uma coisa é certa: Deus muda, transforma o coração do homem. Deus dá nova vida. É isso que ele faz, nova vida. É aquele homem que estava ali, enquanto ele tinha saúde, ele ficou no mundo. Aproveitou as coisas que o mundo poderia dar, ou seja, o resultado daquilo foi, ele era servo, ele diz, servo do mundo, servia ao mundo, fazia as coisas que o mundo dizia para ele fazer, ele se entendia que ele estava ali vivendo o que era bom para ele, até que ele colheu os resultados da obra da carne, que foi o abandono, que foi a enfermidade, que foi a fome, que foi a sede e desfalecido. Mas a vida dele mudou, porque no caminho que ele estava, chegou um grupo e aquele grupo deu o que ele precisava, que foi pão, que foi água, que foi vinho, que foram as passas, as uvas. A palavra de Deus diz que o seu espírito voltou. Esse é o efeito da palavra que nós levamos na evangelização. Uma palavra que traz vida, que recupera o homem, que traz de novo a respirar e saber, não, o espírito me voltou, a vida me voltou. Agora eu estou animado. E agora o que eu vou fazer? Ele foi o exemplo de uma definição imediata. Davi perguntou para ele: você sabe o caminho que estão as tropas que nós estamos perseguindo? Sim, eu sei o caminho. Você vai conosco? Eu vou, mas tem uma coisa, não me deixa voltar para eles não. Eu era servo deles, eles me deixaram aqui para morrer. Enquanto eu tinha saúde e vida, eles cuidaram de mim, mas no dia que eu perdi tudo isso, me abandonaram. Então você vai me jurar por Deus que eu não vou voltar mais de onde eu vim. Eu não quero voltar no lugar que eu estava. Eu não quero nunca mais estar com quem estava antes, porque eu estava aprisionado, eu era servo do pecado, servo da carne, do mundo, e eu não quero voltar para lá.
E agora, eu quero seguir o caminho que vocês estão seguindo. Ou seja, recebeu a bênção, recebeu a vida e agora ele quer transmitir aquilo para frente. Ou seja, seguir o mesmo caminho daqueles que levaram a palavra de vida e ele agora vai levar essa mesma palavra aos outros e ele quer retribuir aquilo que o Senhor fez a ele. Isso é uma bênção muito grande. Retribuir o que Deus fez por nós, ou seja, anunciando aos necessitados que, como nós, desfalecidos, um dia receberam de bom grado a palavra de Deus e agora nós temos o que levar, o testemunho nosso daquele que estava morto, daquele que reviveu, daquele que foi abandonado, mas agora possui uma nova vida transformada pelo poder do Senhor. Bem, é a bênção nossa. E como resultado disso, vamos ver agora um testemunho daquilo que Deus tem feito, operado em nossas vidas, como resultado desse trabalho de evangelização. Então vamos agora mais um testemunho que nos será transmitido. Saúdo todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, pastor Alexandre. A nossa experiência de hoje foi uma experiência muito marcante que o Senhor concedeu no culto ao meio-dia. Essa experiência está ligada à evangelização também, mas especificamente no culto ao meio-dia. O diácono que estava ali, responsável pelo culto ao meio-dia, ele, logo antes de iniciar o culto ao meio-dia, ele estava fazendo alguns convites às pessoas que passavam ali perto da igreja, na calçada, convidando as pessoas para participarem do culto ao meio-dia. E uma dessas pessoas foi um homem, e ele entregou àquele homem uma palavra de esperança, o convidou para entrar, e aquele homem entrou para participar do culto ao meio-dia. Aquele diácono não sabia, mas era a primeira vez que aquele homem entrava em uma igreja evangélica, em uma das nossas igrejas especialmente. E o homem participou. Quando terminou o culto ao meio-dia, um culto rápido, de alguns minutos, um momento de oração, uma palavra foi entregue, aquele diácono e um outro foram então dar assistência àquele homem, orar por ele, dar a devida assistência. No momento da assistência, assim que eles oraram, o Senhor deu uma visão ao outro irmão que estava auxiliando aquele diácono na assistência. E o Senhor mostrava que aquele homem havia recebido um atestado. E quando esse homem recebia aquele atestado, ele ficava muito triste. Era como se aquele atestado desestabilizasse aquele homem. E desde então aquele homem não tinha paz, desde que ele recebeu aquele atestado. E naquele culto ao meio-dia, o Senhor dizia àquele homem, aconselhava aquele homem, que ele entregasse esse atestado nas mãos de Deus. O homem imediatamente se quebrantou muito, começou a chorar, e assim que ele começou a se acalmar, ele relatou ao diácono e ao outro companheiro que estava com ele, que ele realmente havia recebido um atestado há 3 meses atrás, aproximadamente. A sua esposa havia partido e esse atestado era o atestado de óbito da sua esposa. Aquele homem estava muito triste e ele repetiu as palavras que o Senhor falou na visão. Eu perdi realmente toda a minha estabilidade, eu perdi o meu chão. E até hoje eu estou muito aflito, e hoje especialmente eu estava passando na calçada dessa igreja, estava até um pouco sem rumo, porque hoje ela completaria mais um ano de vida. Hoje seria o aniversário dela. E foi quando esse irmão me convidou para entrar na igreja. E aqui eu estou. E exatamente é isso que eu estou fazendo. Eu estou entregando esse atestado nas mãos de Deus. E eu sei que Deus fala neste lugar. Foi ali um momento glorioso, uma experiência para esse homem que foi convidado, para o diácono que evangelizou, para o outro que estava dando assistência, o outro obreiro. E o nome do Senhor foi glorificado. Essa experiência é uma experiência ligada à evangelização, mas também aos dons espirituais no meio da sua igreja, no meio do corpo, como Deus opera,
como a salvação é profética e se manifesta nas nossas vidas. Naquele momento, aquele homem entregou aquele atestado nas mãos de Deus e o Senhor pôde consolar e visitar o seu coração. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.